A outra coisa, cara, vamos ficar.
Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Gostaríamos de desejar uma boa noite a todos os presentes na casa e passo a palavra agora, solicito para que o secretário faça a leitura da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 25/2/2014. Expediente. Indicações. 2014, de autoria da vereadora Camila do Nascimento. Indicação número 041/2014, de autoria do vereador Edson Aurélio. Indicações números 042 e 043/2014, de autoria do vereador Daniel Freitas. Indicação número 044/2014, de autoria do vereador João Beloli. Indicação número 045/2014, de autoria do vereador Ricardo Fabres. Indicação número 046/2014, de autoria do vereador Moacir Dajori. Indicação número 047/2014, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 011/2014, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Moção número 001/2014, de autoria do vereador Moacir Dajori. Projeto de lei número PL 004/2014, de autoria do vereador Ézio Geves Manuel. Terminado o expediente, passamos agora para a tribuna livre. Para uso da tribuna livre desta noite, conforme minha solicitação, o coronel Márcio José Cabral, juntamente com o Major Fraga, que explanarão acerca dos trabalhos do 9º Batalhão da Polícia Militar. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentrem o plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Eles fizeram Coronel Cabral, Major Fraga, nós só gostaríamos de pedir licença aos nossos convidados dessa noite para que o nosso secretário, o vereador Daniel Freitas, faça a leitura de 3 ofícios que não foram lidos no primeiro momento e depois passamos a palavra a vocês. Senhora Presidenta, venho através do presente comunicar a Vossa Senhoria e aos demais vereadores que o vereador Vanderlei José Zilli não se fará presente na sessão desta terça-feira, 25 de fevereiro, pois está participando, conforme convite do deputado Ronaldo José Benedetti, de reunião no Ministério da Saúde, juntamente com o prefeito Márcio Burgo, para tratar sobre recursos para o Hospital Santa Catarina. Desde já, ciente de sua compreensão, reiteramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Renato Pickler da Silva, assessor parlamentar. A Sua Excelência, a senhora Tatiane Ferro Teixeira, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: ausência na sessão do dia 25/2/2014. Senhora Presidente, estarei impossibilitado de comparecer à sessão desta Casa Legislativa devido ao compromisso de última hora na Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, em uma bancada de TCC. Meus sinceros votos de estima e admiração, respeitosamente, vereador Silvio Ávila Júnior. Decreto Legislativo número 002/2014, de 25/2/2014. Dispõe sobre ponto facultativo e dá outras providências. Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica decretado ponto facultativo nas dependências da Câmara Municipal de Criciúma o dia 3 de março do ano de 2014, em virtude do feriado nacional do dia 4 de março, Carnaval. Este decreto legislativo entra em vigor a partir da data de sua publicação. Tatiane Teixeira, presidente. Bom, agradecemos a compreensão dos nossos convidados dessa noite. Primeiramente, gostaríamos de dar as boas-vindas aos representantes do Batalhão da Polícia Militar. Na semana passada,
quando recebi a ligação do Coronel Cabral, e gostaria de parabenizá-lo, né, em seu nome, em nome de toda a equipe do 9º Batalhão, quando se dispôs a vir aqui falar um pouquinho do trabalho, fazer uma retrospectiva do ano de 2013 e principalmente estabelecer as metas do ano de 2014 no que diz respeito à segurança pública. Então passamos agora, né, a palavra ao Coronel Márcio Cabral, juntamente com o Major Fraga, para que em 30 minutos, né, que é o período que nós temos da tribuna livre, para que possamos ouvi-los e com certeza contribuir para o debate no que diz respeito à segurança pública, ao trabalho do 9º Batalhão. Senhoras, senhores, boa noite. É sempre uma honra, além de uma satisfação, é uma honra estar aqui. São 3 instituições que eu gosto sempre de visitar no início de cada ano. É a Associação Comercial e Industrial de Criciúma, a CDL de Criciúma e a Câmara de Vereadores de Criciúma. É a mesma paixão que cada um dos senhores tem por essa cidade. Eu mesmo, não sendo dessa cidade, eu tenho a mesma paixão. Eu também sinto o mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo apego a essa cidade onde eu formei a minha família, onde eu formei os meus amigos, onde eu passo as minhas horas de trabalho e de lazer. E por isso venho apresentar como uma prestação de contas o que aconteceu nos últimos 3 anos, 2011, 2012 e 2013, mais especialmente 2013, em termos de criminalidade, pelo menos dentro dos dados que a Polícia Militar possui. Esses são os dados que nos dão o norte em termos de Criciúma, em termos de segurança pública em Criciúma. E aí, estou aqui exatamente para fazer essas colocações a vocês. Primeiro, né, os nossos eixos estruturantes são esses, e todos os dias, né, a cada dia nós pensamos neles, conversamos sobre eles e discutimos eles com todos os nossos policiais. Proatividade policial, que é a iniciativa policial sempre incentivada, parcerias, que é o que nós fizemos com a Câmara de Vereadores, com a Associação Comercial e do DL, Lions Rotary, enfim, todas as entidades que são componentes da nossa sociedade, da nossa comunidade. Ações sobre as causas a gente busca sempre, nem sempre a gente sabe que a nossa ação é a ação que efetivamente vai solucionar o problema por derradeiro, mas nós também temos noção de muitas das causas e tentamos agir também sobre elas. Proximidade constante, eu acho que essa é a palavra de ordem para as entidades policiais hoje, é proximidade. Quanto maior a proximidade entre nós e o cidadão, dentro das mais variadas classes sociais, menor o espaço que fica para o marginal agir, atuar e entrar. E a pronta resposta, que é a resposta imediata aos anseios que a comunidade tem. Estarmos sempre presentes da maneira mais rápida possível para atendermos a comunidade. Claro que erramos, claro que falhamos. Claro que temos erros simples e erros mais grosseiros, normal. Somos humanos e somos compostos de seres humanos. Então, naturalmente, não somos perfeitos. Mas tentamos ter o nosso norte pautado em cima de ações, de situações positivas, que são esses 5 eixos que apresentamos aos senhores. Essa é a nossa área, a área do 9º Batalhão, que todos já devem conhecer: Criciúma, Nova Veneza, Treviso, Siderópolis e Forquilinha. Esses 5 municípios aí num total de 270 mil habitantes, um total aproximado, com 306 homens, sendo 250 hoje deles em Criciúma. Esses 252 eram semana passada. Nesta semana já são 250 policiais somente aqui em Criciúma. E sempre é bom lembrar que em Criciúma, dos 27 municípios da AMESC e ANREC, Criciúma sozinha tem um número de crimes e contravenções anuais maior que os outros 26 municípios somados. São cerca de 14 mil em Criciúma, contra 13 mil nos demais municípios somados. Então, naturalmente, que Criciúma impacta a região de uma forma muito grande. E agir sobre Criciúma, agir em Criciúma, naturalmente que, se a ação for positiva, impacta também positivamente toda a AMESC e ANREC. Índices estatísticos, para nós termos uma noção, vai vir aqui e os senhores podem acompanhar naquelas colunas. Aqui, crimes mais simples, que nós temos uma maior intensidade.
48 registros em 2012 e 41 registros em 2013. E assim por diante naqueles crimes de menor potencial ofensivo, como ameaça, dano, vias de fato e perturbação do sossego. Aliás, perturbação do sossego, algo que é um problema cultural em todas as cidades de Santa Catarina, não é privilégio de Criciúma. Olhem que foram 2.645 deslocamentos de viatura durante todo o ano, o custo disso é alto, para atender, e o tempo despendido em torno de uma ocorrência dessa passa de 1 hora, para atendermos normalmente briga entre vizinhos por conta de som alto, briga entre vizinhos porque o cachorro do vizinho foi para o cercado do outro vizinho e começou a latir e a perturbar o sossego, e tudo isso tem que se intervir, porque dali pode vir uma vias de fato, pode vir lesão corporal, pode vir até um homicídio, como já aconteceu, por exemplo, no bairro Laranjinha no ano passado. Então, há necessidade da intervenção e da mediação policial constantemente. Então esses dados aqui não são dados que nos assustam muito, né? Não são dados que impactam assim a comunidade de uma forma muito elevada. Já que nós começamos então com os crimes que verdadeiramente impactam a comunidade, que tem uma influência grande sobre o comportamento e sobre a sensação de segurança ou de insegurança das pessoas atingidas. Uma delas, o tráfico de drogas. Nós tivemos 197 prisões em 2011, 164 em 2012 e elevamos um pouco, outra vez em 2013, o número de presos. Foram 182 pontos de droga, onde nós prendemos pessoas. Claro que o número de pessoas presas é maior do que os 182, mas para os senhores terem um norte, no ano passado foram 182 pontos de droga que foram desfeitos pelo trabalho da Polícia Militar. Foram 101 armas apreendidas no ano passado. Então tivemos um aumento nesse número de apreensões de armas. É um dado positivo? Aparentemente sim, mas nós não temos essa certeza não. Nós não temos a certeza se apreendermos 20% a mais de armas em 2013 em relação a 2012 e cerca de 15% em 2013 em relação a 2011. Não sei se isso é um dado positivo, por quê? Porque nós não sabemos se tem mais armas circulando e por isso nós apreendemos mais, ou se tem mais armas circulando porque efetivamente o nosso trabalho foi feito com competência, ou se as duas coisas se somaram. Então não há como detectar isso com muita precisão. É um dado e nós vamos trabalhar com esse dado. Não é um dado assustador, mas é um dado que nos deixa preocupados e no mínimo com um nível de atenção nessa direção. Aqui um dado, esse sim, é um dado impactante, talvez, não sei se é possível aumentar ali, mas talvez seja um pouco mais difícil para se observar. O número de roubos e assaltos, nós tivemos uma pequena redução em 2013 em relação a 2012, são 366 assaltos em 2013, basicamente um assalto por dia em Criciúma, 376 em 2012, 10 a mais, e 505 em 2011. Aí sim, realmente um número que passava da média das cidades de 200 mil habitantes. A média, para os senhores terem uma ideia, numa cidade de 200 mil habitantes, em termos de assaltos, dos mais diversos, é de 400 assaltos ano. Ou seja, 200 assaltos por cada 100 mil habitantes. Então, nós estamos abaixo dessa média nacional, mas já estivemos acima. E tem que estar se trabalhando o tempo todo para que esses números não subam. De qualquer maneira, uma situação nós já temos observado. O potencial de ofensividade do marginal tem aumentado. E como é que a gente observa isso? Primeiro, pelo tipo de assalto. Nós temos assaltos mais agressivos. Nós tínhamos assaltos menos agressivos, que eram praticados por muitos usuários de droga. Hoje nós já temos assaltos de porte maior, que não são praticados somente por usuários de droga, e sim por gente que trabalhou para fazer aquele assalto, que planejou antes de fazê-lo. Mesmo tendo um número menor, nós precisamos ter atenção com essa situação. Bom, e os números são menores também, e aí é um indicativo interessante, pode ser coincidência, mas pode ser que seja pela presença policial. Em 2013 foi o ano em que nós mais tivemos presença policial nas ruas. Foi o ano que nós mais conseguimos chegar num efetivo acima de 260 homens. E aí também tivemos uma redução de alguns números. Pode ser coincidência, mas também pode ser algo que nos indique que
a redução do efetivo sempre é algo preocupante e que faz com que o crime também aumente. Então, o gráfico faz essa indicação. Mas o importante é que estamos dentro de uma média nacional. Claro que não podemos ficar absortos e distantes de tentarmos reduzir ainda mais isso. Algo que nos chamou a atenção no ano passado, o número de assaltos a comércio. Nesses 2 primeiros meses de 2014, ele diminuiu em relação a 2013. Mas quando comparamos 2013 com 2012, com o ano anterior, nós tivemos um aumento, embora de apenas 10 assaltos, mas isso nos deixou um pouco alertas com relação a comércio. Nós tivemos aí um número de assaltos nessa direção e um assalto interessante, uma novidade que surgiu, que foi o assalto a salão de beleza que nós não tínhamos. Tínhamos assaltos a pequenos mercados, a locadoras de vídeo, a farmácias, mas não tínhamos assaltos a salão de beleza. E no ano passado, de 7 assaltos que nós tivemos em 2012, tivemos 22 em 2013. Não é um número grande e expressivo. O que é expressivo é a mudança de 8 para 22. Então, nota-se que se achou um outro nicho para se assaltar e tem que se trabalhar a ideia nesses locais. Tudo isso nós observamos o tempo todo, verificamos para ver para onde nós nos dirigimos e agimos com proatividade. Mas o importante, no geral, nós tivemos uma redução. Mas não há que se ficar desatento a essa situação, porque naturalmente ela pode vir a aumentar se nós ficarmos desatentos. O número de furtos também teve um pequeno aumento, um aumento beirando aí os 5%, se nós observarmos. E com um diferencial no aumento do furto de veículos e também do furto a comércio, que são 2 situações que nós temos que trabalhar bastante esse ano, porque o número de furtos à residência diminuiu. A gente percebeu que as pessoas passaram realmente a tomar mais cuidado. A gente já observou isso no verão. Naquela virada de ano do dia 26 de dezembro até o dia 7 de janeiro, quando nós tínhamos um crescimento em torno de 20% dos furtos à residência, no ano passado nós já observamos essa redução. Parece que as pessoas, o nosso trabalho aumentou, mas não nessa proporção para ter esse nível de redução. E, a princípio, as pessoas passaram realmente a tomar mais cuidado e, naturalmente, o número de furtos à residência aumentou. No entanto, o número de furtos a veículo, por exemplo, o número de furtos à residência diminuiu e o número de furtos a veículos teve um aumento. E a gente verificou também que muitos furtos de veículos, primeiro, os veículos não tinham nenhum dispositivo de alarme ou de trava, os veículos estavam abertos em muitos casos e os veículos tinham objetos que chamavam a atenção, principalmente veículos conduzidos por mulheres, ficava muito objeto que chamava a atenção no banco dianteiro. E aí ensejava um arrombamento de veículo para tentar furtar aquilo que estava junto ao banco e ao mesmo tempo o próprio furto de veículos. Então isso também nos chamou a atenção, nós também percebemos isso. É mais uma informação para nós rechearmos um pouco essa informação sobre o furto. Tivemos um pequeno aumento no total de furtos, temos que ter uma atenção para com isso durante o ano de 2014. Com relação a homicídios, aí sim nós tivemos uma redução significativa em relação a 2012. Tivemos aí a redução para 34 homicídios, foi o menor desses últimos 3 anos. Isso é um indicativo razoável. Tivemos também uma redução da tentativa de homicídio, que é um homicídio que não aconteceu. Na verdade, o cidadão queria matar e não conseguiu, então é algo preocupante também. São 2 crimes que nos preocupam. Tivemos redução no ano passado. Nesse ano, nos 2 primeiros meses, já tivemos um pequeno aumento em relação aos 2 primeiros meses do ano passado. Então isso naturalmente nos preocupa e nós temos que desenvolver algumas ações que estamos já desenvolvendo a partir de hoje. Mas nos preocupa naturalmente essa situação. Outra situação, aí é só um comparativo para nós vermos, se nós formos olhar o primeiro semestre e o segundo semestre, olharmos 2011, 13, depois 23, subiu de novo em 2012, tudo isso com a queda do efetivo. O efetivo aumentou em julho de 2012, e aí no segundo semestre nós temos lá uma queda para 19. E depois uma queda para 17 no primeiro semestre do ano passado e novamente 17 no segundo. Isso tudo com o aumento do efetivo. Agora o efetivo está definhando e nós estamos novamente tendo um aumento do número de homicídios. Foram 8 homicídios esse ano em janeiro e fevereiro, até agora, até ontem. E no ano passado foram 6 em janeiro e fevereiro. Isso num grupo de 6 para 8, nós temos aí um aumento de pouco mais de 20%. Então, naturalmente, isso nos chama a atenção e temos que estar
atentos e mudar, talvez, algumas atividades nossas. Só para os senhores saberem, no ano passado, bairro com maior número de homicídios, Renascer, Tereza Cristina em segundo, Vila Rica, por uma circunstância, né, de um homicídio duplo e depois mais um outro homicídio, e Dem Bosque também, aquilo que é chamado de homicídio triplo, um homicídio feito de uma só vez. Mas não quer dizer que o bairro Dem Bosque tem um nível de violência elevado. Agora, Renascer e Tereza Cristina merecem a nossa atenção, são duas áreas de vulnerabilidade, e os homicídios aí, somados ao tráfico de drogas, acabam levando aquela comunidade a construir um Estado de Direito diferente do Estado de Direito que nós vivemos. Se levou mais de 150 anos para construir o Estado de Direito que nós temos hoje. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas deram a vida em favor dessa causa da construção de um Estado de Direito com liberdades. E aí, nessas áreas de vulnerabilidade, e a vereadora Giovana, que viveu bastante isso na área de assistência social durante os 4 anos do último governo, tem esse conhecimento, o vereador pastor Gerves também tem esse conhecimento, e enfim, muitos aqui também têm, né? Nessas áreas de vulnerabilidade, as comunidades vivem intimidadas, vivem acuadas e preferem às vezes a ligação com o marginal, vivem pactuando com o marginal o tempo todo e construindo ali um Estado diferente, um Estado de Direito diferente daquele que nós construímos. A ponto de uma senhora dizer o seguinte: eu prefiro pagar R$30 para um traficante porque pelo menos o meu salão de beleza aqui nessa área de vulnerabilidade não é furtado e não é assaltado. É a inversão total de valores, nós não podemos admitir essa possibilidade. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque senão vai se estar construído um Estado diferente, onde a lei e a regra é ditada pelo marginal. E as pessoas admitem isso. E já temos mais de 60 mil pessoas morando nessas áreas de vulnerabilidade. Claro que nem todas elas, e a maioria delas não está pactuada com isso. Mas a maioria delas está amedrontada por isso. E está difícil de trabalhar essa situação. Ligações com tráfico de drogas, 79% dos homicídios por ligação com tráfico de drogas. Isso é um dado oficial. Né? Não é 100%, não é 90%, 79% dos homicídios do ano passado. Por idade, de 18 a 30 anos, 42% são os autores. E abaixo de 18 anos, apenas 10% dos homicídios, ou seja, 4 homicídios do ano passado foram praticados por menores de 18 anos. Fatos novos em Criciúma que chamam a atenção: furtos em edifício, ou seja, mostrando que o crime está chegando no centro da cidade. E não vinha, mas está aparecendo. Então nós tínhamos um furto em edifício para 100 furtos em residência em 2011. 2012, um furto em edifício para apenas 70 furtos em residência. Então tivemos um aumento dos furtos em edifício. E aí depois uma redução novamente em 2013, um furto em edifício para cada 86 residências furtadas. Normalmente nos edifícios estão furtando nas garagens os veículos que estão na garagem. Ainda não entraram no primeiro andar, mas está a um passo do primeiro andar, onde moram pessoas, e ali pode virar um assalto com situações mais delicadas. Moradores de rua. Tínhamos mais de 100 em 2012 e menos de 100 em 2013, de acordo com números aí vistos junto ao CAPS. 90% usuários de drogas, com passagens policiais por furto e roubo. Há necessidade de se tratar de uma forma diferente essa questão dos moradores de rua, para que nós não sejamos assolados como 2 amigos que me confidenciaram o seguinte: eu estava chegando em casa com a minha esposa 1h da manhã e de repente alguém bate no meu vidro antes de eu entrar na garagem com uma chave de fenda. E agora o que eu faço? Difícil. Talvez se tivesse uma arma, tivesse matado o cidadão. Talvez se tivesse dado R$10 para ele para evitar qualquer tipo de agressão. Talvez tivesse entrado porta adentro, rebentando a porta com o carro, não esperando abrir. Então as pessoas se intimidam com essas situações. Alguma coisa tem que ser feita. Eram 32 residências abandonadas no centro da cidade em 2012, 26 cadastradas em 2013, nos bairros Centro, Michel, Comerciário e Vera Cruz. Além de alguns bairros periféricos que nós temos também outras residências abandonadas, mas a maioria delas, por incrível que pareça, é no centro. Então, tem que se achar também alguma providência nessa direção. Outras situações, presença de facção criminosa, nós já temos aí o registro de 200 integrantes
200 pessoas que dizem participar de facções criminosas. Não há ainda uma certeza da ligação delas, mas é um número. Nós trabalhamos aí um pouco mais de 200 pessoas que estão em linhas gerais cadastradas nos 2 órgãos policiais, Polícia Militar e Polícia Civil. Outra coisa que se levou e nós temos que ter atenção, o potencial ofensivo dos marginais. Por quê? Pelo nível de planejamento em algumas ações e pelas trocas de tiro, ou seja, pela capacidade de enfrentamento que eles estão tentando ter junto às polícias, em especial a Polícia Militar. Foram 78 trocas de tiro com marginais no ano passado, 12 viaturas nossas alvejadas. Então isso é a realidade, isso é a verdade, isso é o que está nas ruas. E é importante que pessoas que dirijam a cidade tenham essa informação. Não para alardear aos 4 ventos, para discutir via mídia, mas para realmente pensar e ver o que eu posso fazer para influenciar nesse universo que não está simples. O que eu posso fazer para sair do nível filosófico e cair no nível de rua, de enfrentamento, de capacidade de auxiliar na capacidade de enfrentamento dessa situação. E sair do nível filosófico. Tem bastante gente ainda nesse nível. A gente vê bastante esse norte. Participação de menores em crimes. Outra coisa que a filosofia, a antropologia, a sociologia, a psicologia estão dominando ainda o cenário e influenciando fortemente os deputados, os nossos congressistas. E nós não conseguimos nem discutir a menoridade para 16 anos. Já éramos para estar discutindo para menos de 14. Estamos atrasados há alguns séculos. Já éramos para estar discutindo a menoridade a uma idade bem menor que essa. Só para os senhores terem uma ideia, de quinta-feira para cá. Se a realidade é rua, não é filosofia. De quinta-feira para cá. Assalto no supermercado Altoff. Um menor pega a coronha do revólver e dá uma coronhada numa jovem de 18 anos que está com a cara toda, que está cheia de pontos no rosto e que fatalmente não vai recuperar a beleza do rosto dela e fatalmente vai ter vergonha até de sair na rua. Isso faz diferença para as mulheres, faz diferença também para os homens e muito mais para uma jovem de 18 anos. E aí foi um menor que nada sofreu. Vai ser solto daqui a pouco tempo. Certo? Assalto na empresa Reunidas, vários funcionários jogados dentro do banheiro e alguns funcionários numa outra sala, ameaçados, inclusive com tiros lá dentro, e os funcionários do banheiro torturados porque não sabiam o que estava acontecendo com os amigos ali fora. Talvez muitos ali não se recuperem desse trauma. 3 menores e um adulto. E os menores estão livres. O adulto já tinha 4 passagens por assalto à mão armada. Assalto a uma residência no bairro São Luís. Uma esposa e a filha presas no banheiro, o marido na sala sob tortura dos marginais. 3 menores capturados e um adulto. Os menores livres. O adulto preso. Os menores entregues para os pais, já todos com passagem, inclusive um deles com a passagem de tiros contra a casa de um policial. Latrocínio no bairro Nossa Senhora da Salete, no sábado, no salão de beleza, na frente de uma criança. Mataram o pai na frente da filha e na frente da esposa. Não sei quando eles vão se recuperar desse trauma. Um menor preso. Limite de prisão provisória para o menor, 45 dias. Depois, se julgado nesses 45 dias, talvez ele pegue até 3 anos, o que é muito difícil. Esse menor também tem uma série de passagens policiais e também tem um tiro contra a casa de um policial no bairro Cristo Redentor. Isso é realidade. Isso não é filosofia. Então está na hora de mudar esse negócio. Está na hora de acatar um pouquinho o que dizem os penalistas, que nunca disseram que prender menor é a solução para crimes e violência no país. Sempre disseram que prender menor é um pedacinho pequeno da solução, mas também é parte da solução, então tem que ser feita. Não dá para se esconder mais dessa verdade. Pactuação das comunidades vulneráveis com traficantes. Isso, infelizmente, está acontecendo, em especial nesses 3 bairros. Certo? Melhorias para 2014, já recebemos 28 novas viaturas. Isso nos dá realmente uma redução de custos com manutenção de viatura. A nossa média de manutenção era de R$40 mil por mês. Baixa aí para de 10 a 12 mil reais com custos com viatura por mês. Então isso realmente é extremamente positivo. Para cada 2 meses nós podíamos comprar uma viatura totalmente equipada.
com as viaturas que nós tínhamos. Então isso nos ajuda bastante. 15 novas armas de grosso calibre foram entregues ontem para nós, compradas pelo Fundo de Reequipamento da Polícia, o nosso FUNREBOM, que infelizmente foi vetado pelo Ministério Público, que prestou um desserviço para Criciúma. Estrutura de direção nossa, somos em 10 oficiais, certo? Todo dia nós temos um oficial de plantão 24 horas, e ali a nossa estrutura de direção, somos em 10 diretores, vamos dizer assim. Programas da Polícia Militar de Criciúma, já em andamento nossa rede de segurança, com as várias rondas que nós temos, é um projeto de proximidade, é um programa em que nós nos aproximamos de vários segmentos empresariais, vários segmentos comunitários, o segmento da educação na ronda escolar, do comércio na ronda comercial, as comunidades na ronda programada para as comunidades, a ronda bancária, a vigilância interativa, o segmento industrial, a ronda penal, a fiscalização de apenados cumprindo pena em liberdade, a ronda predial nos edifícios que possuem vigilância no centro da cidade, e assim vai. São vários projetos dentro do programa Rede de Segurança, isso já está em atividade. Só não temos ali o batalhão Mirim ainda, e a ronda penal em atividade, as demais rondas todas em atividade. Programação 10, já que nós não tínhamos condição de fazermos operações em toda a cidade, canalizamos as operações para as 10 áreas de maior vulnerabilidade, elencando a área de vulnerabilidade como aquela que teve na sua origem uma invasão, ou seja, uma situação irregular, e depois mantém índices aí pegos junto à Secretaria de Ação Social do município, de nível de renda baixo, nível de escolaridade baixo, nível habitacional baixo, infraestrutura de arruamento e iluminação pública e sistema de saneamento básico também baixo. Então todas essas áreas, índice de criminalidade mais elevado, número de pessoas cumprindo pena em liberdade elevado, número de pessoas cumprindo pena no presídio Santa Augusta ou na penitenciária Sul que pertencem àquela área também elevado. Então isso somado dá uma área de vulnerabilidade. São dados que não se pautam apenas pelo índice de criminalidade, também por outros índices apresentados pelo município para nós. E aí canalizamos as operações para esses bairros. Por quê? Porque a maior parte de quem pratica os crimes acaba estando lá. Mesmo não sendo praticado lá, mas está lá. E aí tem que impactar de alguma forma esse pessoal. Naturalmente que isso não resolve o problema, mas como eu disse, a mesma coisa com relação aos menores é parte da solução. E agora um projeto que nós temos para esse ano, que eu acho que é importante e talvez seja aí uma saída muito boa para nós gerarmos mais proximidade entre polícia e comunidade, entre as instituições e a comunidade, que é a situação da setorização do policiamento. Já tivemos ela em 2010, em 2008, melhor dizendo, em 2009, mas não tivemos a figura do comandante de setor. Ou seja, nós teremos pontos base, não é uma base policial, mas é um espaço físico, uma instalação física, onde o policial vai estar, vai ter um sargento ou um cabo, e vai receber a comunidade lá. A comunidade vai se dirigir a ele e discutir os problemas locais com ele. É isso que nós queremos. Então, ele vai responder no expediente comercial pela Polícia Militar lá naquele local. E vai ter o contato com todas as guarnições de serviço. Porque esse é um problema que a gente detectou. A guarnição saía de serviço às 8 da manhã, voltava dali a 2 dias, não sabia mais qual era a realidade do bairro. Então, nós precisamos que alguém fique constantemente vivendo nesse bairro e se compactue com as lideranças do bairro. Seja o presidente do time de futebol, aquele senhor de 80 anos que ao fazer um gesto para uma briga, a cartomante, o padre, o pastor, o presidente da associação de moradores, enfim, quem exercer liderança e influência sobre as pessoas de forma positiva, naturalmente que nós queremos como parceiros. E aí, nós teremos também com essa divisão de setores, essa setorização, essa divisão da cidade em 10 setores, bairros que não estavam sendo atendidos, como é o caso do Ana Maria, São Defende, Vila Rica, Maria Céu, Operária 9 Comerciário, passam a ter o trabalho de radiopatrulhamento a partir de julho. Eu cedo mais 3 minutos e meio da minha fala, né, que eu faria no horário político, e cedo para os convidados. Tem também o tempo do vereador Salésio Lima, vereadora Camila do Nascimento, vereador Júlio Colombo, vereador Silvio Ávila, vereador Daniel Freitas, vereador Dr. Melo, Paulo Ferrarese. 8. Nós calculamos aí o tempo ainda disponível para 28 minutos. Com tanto tempo assim, eu vou apanhar da minha esposa quando chegar em casa.
todas as noites chegando tarde. Nós teremos que fazer uma ocorrência. Verdade, verdade. Não é fácil. Mulheres não são fáceis, né, gente? Não é simples. E elas querem o tempo todo para elas. Mas enfim, gente, voltando à nossa fala, esse é o grande que nós hoje estamos preparados para fazer esse projeto. O que eu via de repente em 2008 e 2009 é que nós não estávamos devidamente preparados para assimilarmos isso. Isso nós discutimos entre nós oficiais. Está aqui o Major Fraga, que é o subcomandante, que é um dos mentores também desse programa, e o Capitão Ronaldo também, que trabalhou na época, que acompanhou esse projeto em 2008 e 2009. Observamos por que ele não teve continuidade, observamos as falhas e procuramos sanear essas falhas para começarmos esse projeto efetivamente esse ano, sob a orientação do Coronel Edioner Paz, que é o comandante da 6ª Região, que também é um conhecedor da filosofia de polícia comunitária, um dos titulares dessa filosofia, juntamente com o Coronel Nazareno. E aí a setorização de policiamento é um dos carros-chefes da filosofia de polícia comunitária, e por isso nós nos sentimos agora preparados para fazermos isso. Se conseguirmos ao longo desse ano instituirmos os 10 setores, cada setor com o seu sargento ou com o seu cabo, comandando aquele setor, respondendo pela segurança pública naquele espaço, eu acho que nós desenvolveremos as ações de polícia militar de forma mais objetiva, de forma mais competente. Sem dúvida, nós teremos mais eficácia nas nossas ações e mais proximidade com as pessoas, que é o principal. E principalmente, mais bairros e mais comunidades atendidas com a presença policial mais intensa. Esses são os setores, só para nós vermos aqui. Esse é o mapa do município de Criciúma. 10 setores. Ali, na verdade, a gente coloca os locais onde nós teremos essa sala, esse espaço, onde o policial terá o seu computador, terá o seu espaço, para fazer, inclusive, a escala daqueles policiais que estarão lá. É um sistema que vai descentralizar o mando, mas não vai descentralizar o comando das ações. Mas, sem dúvida, descentraliza o mando, que é muito importante para nós. O policial, no item proatividade, no item iniciativa, pode aumentar a sua capacidade, porque terá mais liberdade de ação. Então essa é a ideia. O que nós precisamos de imediato para fazer isso? Para que para os próximos anos, os próximos 2 anos, essa estrutura seja solidificada. Aqui está. Pelo menos 2 oficiais, ou seja, 2 diretores a mais. Nós possuímos cerca de 30 oficiais em formação hoje na Academia de Polícia Militar. Temos que tentar buscar 2. Até porque vamos perder um para Araranguá agora no início do ano. Situação normal, rotineira, mas vamos perder. E aí, já precisávamos de um, vamos precisar de outros 2. Não tem empresa que funcione sem os seus diretores. Então vamos precisar desses diretores para que ninguém acumule em função em demasia e não faça bem nenhuma nem outra função. Precisamos ainda esse ano, e é possível conquistar isso, de 60 novos policiais para implementarmos todas aquelas ações. Possuímos 67 em formação no 9º Batalhão. Vamos brigar para que parte deles fique conosco, naturalmente, e obviamente não podemos esquecer dos demais municípios da nossa região, que são impactados fortemente por Criciúma, em especial, por exemplo, o município de Içara, que é bastante impactado pelas ações que aqui são desenvolvidas. Temos mais 30 policiais femininas em formação em Tubarão, com formatura prevista também para o mês de julho, no mais tardar agosto, como é a previsão de formatura para esses policiais que estão fazendo a formação aqui no 9º Batalhão. Então aí já são 97 em formação para julho ou agosto estarem prontos para trabalharem nas ruas. E vamos ter mais 50 em formação em Florianópolis, que servirão Araranguá, Criciúma, Içara e Tubarão. Então nós temos que brigar por alguns desses 50 também, para perfazermos aí os 60 policiais. Com esses 60 policiais, nós conseguiríamos aplacar as aposentadorias que teremos nesse ano, que são 13, e no ano que vem, que serão 14 aposentadorias. Elas ficarão aplacadas por esses policiais aí, que nós colocaríamos em atividade. Então, nos próximos 2 anos, nós teríamos um efetivo que nos possibilitaria
trabalharmos a figura desses 10 setores. Esse é o nosso planejamento, essa é a nossa ideia. Para isso, naturalmente, não precisamos sair em carreata para buscarmos essas atividades. Precisamos do apoio, naturalmente, da vereança, precisamos dos apoios dos vereadores, a Câmara é fundamental nesse trabalho, mas é montar um grupo que fique até trabalhando essa ideia junto às forças políticas, naturalmente junto às forças policiais também, fazendo as visitas necessárias para que nós possamos também fazer parte, vamos fazer, mas fazer parte naquilo que interessa para a cidade em termos de efetivo policial. Brigando. Por isso, nós estaremos possibilitando que nós tenhamos a figura desses 10 setores e mais bairros atendidos. Nós temos, por exemplo, já a promessa de atendimento dos bairros Operária Nova e Santo Antônio, que hoje não tem uma viatura específica. Nós temos problemas ali que ensejam pelo menos durante 12 horas diariamente a presença de uma viatura naquele local. Nós temos problema no bairro Mãe Luzia, Banhadinho ou Santa Cruz, mesmo pertencendo à Forquilinha, mas é mais fácil nós atendermos, porque ele impacta diretamente o bairro São Defende, Montevidéu e São Defende parte do bairro São Sebastião. Quer dizer, para que nós tenhamos também um trabalho de uma viatura lá. Sem dúvida alguma, isso traz uma diferença enorme naquela região. Temos também aí a região dos bairros Maria Céu, do bairro Vila Francesa, Vila Floresta, Vila Zuleima, que hoje são atendidos por uma viatura do Rio Maina. Imaginem essa viatura lá no bairro Colonial vir atender uma ocorrência no bairro Maria Céu. Quanto tempo ela vai levar para chegar até ali? Então nós temos que ter uma viatura já nessas cercanias, circundando aí a Avenida Luiz Lazarim e Sebastião Toledo dos Santos, para fazer da Vila Zuleima à Vila Francesa num trajeto rápido e passando por dentro desses bairros, atendendo essas comunidades também diariamente. E a região do bairro Comerciário, que hoje é atendida com uma viatura de 10 horas, termos aí durante 24 horas uma viatura e também um comandante naquele setor. Comerciário, Michel, Santa Bárbara e São Cristóvão. Nós temos várias escolas, temos vários estabelecimentos comerciais, temos igrejas, templos, enfim, bancos, uma vida extremamente dinâmica e movimentada nessa área. Nós precisamos ter uma presença mais forte ali. Porque a viatura que atende lá, atende durante 10 horas e depois dessas 10 horas, aqui atende a viatura do centro da cidade. Ela não tem condição de fazer esse atendimento com tanta intensidade. Precisamos também melhorar essa situação. Temos a situação, por exemplo, da região da linha Batista, Dem Bosque, Vila Rica, Imigrantes, que poucos são atendidas também. São atendidas pela viatura da Próspera, que normalmente é absorvida pela própria situação nos bairros Próspera, Brasília e Argentina. Então precisaríamos também ter essa possibilidade de termos viaturas ali. Tudo isso seria estabelecido com os comandantes de setor, com o mando descentralizado e, consequentemente, nós faríamos aí um trabalho com maior qualidade no nosso município. E o que precisamos para isso não é muito, gente. Não é muito. 60 policiais dentro desse universo aí, se brigarmos um pouco, nós conseguimos. Certo? E aí precisamos, naturalmente, do apoio de vocês. Nosso convênio, né? Infelizmente perdemos aí o convênio do Funrebom. Hoje até para comprar uma bota nós temos que pedir para Florianópolis uma bota de R$70 que leva aí 30, 40 dias para nós conseguirmos isso. Então não está muito fácil. É uma farda, uma calça para um policial leva 30, 60 dias para nós conseguirmos. E com o dinheiro do Funrebom nós tínhamos dinheiro pequeno, mas estava à mão. Era fácil de gerir. E perdemos isso aí por obra do Ministério Público, que disse que município não pode legislar sobre segurança pública, consequentemente a lei do Funrebom era inválida. Naturalmente que hoje todas essas taxas do Funrebom continuam sendo cobradas e vai para uma conta comum do Estado e naturalmente que não volta para nós. Aqueles R$450 mil que nós arrecadávamos por ano, não volta, R$450 por ano, estão indo para Florianópolis anualmente. Só um jogo de futebol do Criciúma, para os senhores terem uma ideia, nós cobramos em torno de R$8 mil. Não fica nem um centavo aqui. Quem trabalha somos nós, mas nada fica aqui. E antes ficava porque nós tínhamos a taxa do Funrebom. Mas como o Ministério Público entende filosoficamente, e aí também se embasou em lei, obviamente, de que o município não podia legislar sobre segurança pública, a taxa ficou inviável para o município, mas continua viável para o Estado. Quer dizer, o cidadão não deixou de pagar, continua pagando. Só que mudou o signatário. E aí é complicado, tem coisas que a gente realmente são desserviços, não são serviços que se prestam.
preciosismo um pouco exagerado, mas se a lei ampara, nós temos que acatar. E precisa de mais 5 armas longas quando todos esses setores se estabelecerem, mas aí isso a gente consegue trabalhar com mais facilidade junto a outras entidades. Não é muito difícil nós conseguirmos isso. É só uma questão de termos colocado as necessidades no papel. O que nós necessitamos não é muito, dá para brigar sem precisar, né, fazermos caravanas para irmos na casa do governador, não há necessidade disso, a coisa é simples, né, mas tem que ter ação, obviamente, para que a nossa comunidade, para que a nossa cidade, que eu tenho certeza que todos amam tanto quanto eu, tenha evidentemente melhorias na questão de segurança pública e, por consequência, melhorias na qualidade de vida do cidadão. Certo, gente? Obrigado. Era esse o recado. Se houver alguma pergunta, nós estamos à disposição para respondermos. Nós disponibilizamos, Coronel Cabral, Major Fraga, de 21 minutos e 32 segundos. Prioritariamente, a gente vai abrir a palavra para alguns vereadores dentro desse tempo, e também os vereadores que não cederam tempo, que queiram se inscrever, nós também daremos prioridade. O primeiro inscrito, o vereador Itamar da Silva. Coronel Cabral, enquanto o vereador Itamar se desloca até a tribuna, há vereadores que solicitaram material que foi apresentado aqui, de repente, se puderem, como encaminhamento de cópia para cada vereador, repassar esta casa para que sirva como subsídio, inclusive de pesquisa e também de atuação para os vereadores, se não tiver problema. Certo. Certo. Com a palavra, o vereador Itamar da Silva. Senhora presidente, demais componentes da mesa, nossos ilustres convidados, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de fazer uma colocação e em seguida uma pergunta aos nossos convidados. É que eu vivo intrigado há muito tempo com esse problema de criminalidade. Lá no Rio de Janeiro, eles criaram aquelas UPAs, né? As UPPs da saúde aqui. E lá nós temos aquelas grandes comunidades, né, que nos morros, que tem comunidade daquela que é maior do que a nossa cidade, né? É um gueto, é casa e naqueles morros todos, e a gente sabe da dificuldade que eles têm, a polícia tem, para acabar com a criminalidade, né? Com o uso de drogas, aquela coisa toda. Mas o que me intriga é que aqui em Criciúma, você abre o jornal, vai na página policial, né? Tá lá destaque: bairro Renascer, bairro Tereza Cristina, bairro Renascer, bairro Tereza Cristina, mataram, né, assaltaram, roubaram isso e aquilo. E o que mais me deixa, cada vez que eu leio, assim, fico pensando, como que a polícia, seja civil, militar, não sabe quem são os traficantes, quem são os marginais, os maus elementos que estão nesses bairros e que continuam cometendo os crimes diariamente. Já digo diariamente porque a gente lê sempre, né? Porque no meu entendimento vocês sabem quem são os criminosos. A Polícia Civil também sabe. Porque eles não são mais primários para vocês. Eles são os reincidentes, sempre reincidentes. E eu vejo que essas pessoas continuam soltas. E continuam praticando os crimes, né? E quando você vai no Renascer, é um bairro muito pequeno. É um bairro que tem, não tem 2.000 pessoas. Porque aí envolve aquelas outras comunidades ali próximas, né? O Progresso, tal. O Progresso não, Coab ali e tal. Então, a pergunta que eu quero fazer, que eu faço a vocês: não tem uma forma de
de vocês se anteciparem a esses criminosos, porque eles são reincidentes, e prender esses marginais, porque senão eles vão continuar matando, traficando, e são sempre as mesmas pessoas. Pelo menos as leituras que eu faço, quando ouço as emissoras de rádio e tal, no bairro Renascer, aí vem só as iniciais, né? Porque o bandido, você não pode dar o nome. O político, quando vai preso, o vereador fulano de tal, papapá. E os marginais, não, é EC, é ML. Outro dia eu vi uma entrevista de um delegado o delegado que veio para elucidar o caso lá em Balneário Rincão, e ele disse, infelizmente, acho que não é político que está envolvido nesse crime lá porque eu queria pegar um político. Agora você vê, ele queria pegar um político, disse o delegado lá. Uma entrevista que ele deu aí numa emissora de rádio. Quer dizer, nós somos os criminosos, na interpretação dele, que ele queria pegar um político. Gostaria de ouvir a resposta de você. Muito obrigado. Há 27 anos que eu conheço o vereador Itamar da Silva, há 27 anos que eu estou na região de Criciúma, e há 27 anos que ele se empolga sempre no plenário e realmente tem perguntas pertinentes e colocações pertinentes. Bom, outro dia eu conversava com um policial meu, ele dizia o seguinte: Coronel, nós passamos todos os dias na frente da casa dos traficantes, sabemos que está ali, mas a gente sabe também que ele esconde muito bem a droga, e às vezes até distribui a droga na casa de vários vizinhos que recebem para isso. Então, naturalmente que nós não vamos entrar ali, porque se nós não pegarmos, cometemos uma violação de domicílio e, por consequência, uma abuso de autoridade, e a justiça militar é implacável com relação a questões ligadas a crimes praticados por policiais, e a justiça comum ao julgamento também o crime de abuso de autoridade. Ainda por cima, o Estado normalmente paga depois uma indenização, porque na vara da fazenda o Estado dificilmente escapa. Então não é fácil. E eles realmente sabem onde estão. Só que nós não temos um poder que depois da Constituição de 88 foi passado só ao Poder Judiciário, que é a execução de mandados de busca e apreensão. Quem viveu o universo policial antes de 88, lembra que o delegado indo junto poderia-se entrar na casa para fazer busca e apreensão a qualquer tempo, encontrando ou não alguma coisa lá. Com a Constituição de 88, garantismo total, aí nós acabamos perdendo essa possibilidade, e hoje somente com mandado judicial. Para se conseguir um mandado judicial, um delegado tem que fazer 10 laudas. Então nós precisaríamos, numa vez só, cumprimos no mínimo uns 100 mandados de busca e apreensão dentro de um bairro como o Renascer, para balançarmos a estrutura. Não para eliminarmos, mas para balançarmos a estrutura. E aí permanecermos lá dentro e começarmos a cooptar com a comunidade a nosso favor. Para evitar aquilo que eu ouvi de uma psicóloga do CRAS dizendo o seguinte, para mim uma vez, Coronel, eu ia pegar o ônibus às 7 horas aqui na parada de ônibus, era escuro, e fui assediada por um determinado elemento. Chegou o traficante para mim e disse, a senhora não vai mais ser assediada por ninguém aqui. E o traficante me defendeu, eu gosto do traficante. Só faltou ela me dizer isso, eu gosto do traficante. E a polícia não vai ter condição de fazer isso para ela. Não tem como. Todos os dias fazer isso, e nem de conseguir intimidar esse marginal que tentou assediá-la. Quer dizer, até ela já está invertendo o valor. Aquele valor do traficante, do tudo ou nada, se fizer isso eu te mato, quer dizer, ele tem o direito à vida. Nós, nem o Estado, que é empoderado por nós, tem o direito à vida, a não ser em tempo de guerra. Ele passa a ter esse direito à vida. Isso é absurdo. E nós não podemos compactuar com isso. Então é muito difícil se chegar nessas comunidades, e a ausência da possibilidade do mandado de busca e apreensão nos impede de fazer muita coisa. Mesmo assim, foram 197 pontos de tráfico de drogas abatidos, assim, que caíram no ano passado. Isso pela coragem de alguns policiais que entrar mesmo sem o mandado. Se pegarem, está resolvido, não precisa de mandado, não precisa de nada. Seja de dia ou seja de noite. Mas se não pegarem, a coisa está complicada e não há muito quem os defenda. Então realmente é muito difícil, nós ficamos um pouco de mãos atadas. E no Rio, o que houve quando as UPPs entraram nos morros, foi exatamente isso, o cumprimento de centenas e centenas de mandados de busca e apreensão. Foram muitas portas colocadas abaixo. E por isso se conseguiu
reduzir muita coisa. Foi um impacto forte. E só que logo depois também entrou o Estado com os eixos de assistência social, educação, saúde e infraestrutura. Sem que esses eixos entrem conjuntamente com a ação policial, as coisas também não irão funcionar. Mas, obviamente, que uma ação policial forte, no cumprimento de muitos mandados de segurança ao mesmo tempo, estabelece uma paz e uma proximidade entre polícia e comunidade por um bom tempo. Mas, infelizmente, hoje, isso não está funcionando dessa maneira. É muito difícil conseguir-se um mandado judicial. Fez sua inscrição o vereador Silvio Ávila. Concedo a palavra. O vereador, queria pedir para que seja sucinto, até para que o coronel Cabral consiga dar resposta em tempo também. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Coronel Cabral, Major Fraga, todos que nos assistem. Coronel, eu fui inquirido hoje à tarde, coincidentemente, por pessoas que estão incomodadas com a frequência nas madrugadas nas praças de Criciúma. Citarei um exemplo aqui próximo à praça aqui de frente ao Colégio Marista, que parece-me que as pessoas vão para fazer o famoso esquenta, e o esquenta acaba se prolongando até 2h30, 3 horas da manhã. O relato é que as viaturas dos senhores passam, aí no momento eles abaixam o volume do som, guardam álcool e outras drogas. A hora que a viatura faz a curva, a coisa volta a acontecer como era antes. Eu gostaria de saber se não há algum tipo de providência que nós, junto com vocês e a comunidade, Consegues, etc., podemos tomar em conjunto aí para tentar evitar o uso das praças e espaços públicos para esse tipo de atividade. Talvez, sei lá, deixe o Parque das Nações aberto com o monitoramento de vocês e se proíba o uso de praças, se tiver que chegar a esse extremo, para a gente tentar inibir o uso de drogas e, consequentemente, conseguir criar algum baque nesse submundo que o senhor conhece muito melhor que nós. Obrigado. A questão do uso de praças, especialmente a Praça Esperandino Damiani, ali na frente do Colégio Marista, é uma praça que normalmente não é frequentada por marginais, é frequentada por jovens, realmente, que, às vezes, por não terem muitas atividades ali entre as 10 horas da noite e as 3 horas da manhã, acabam frequentando a praça, conversando alto, às vezes fazendo uso de som num volume mais elevado, e realmente a gente tem esse problema. É um problema de conduta, né? É um problema cultural. A intervenção de polícia, eu não sei se a gente consegue resolver com muita intensidade isso, mas claro que se houver a necessidade a gente faz a intervenção mais firme, sim, há possibilidade, há amparos legais para que a gente possa fazer isso. Mas eu acho que é mais interessante termos ali um grupo com quem discutir essa situação, né? Um grupo de moradores para a gente também fazer o acompanhamento disso, para ver se a atividade de polícia está surtindo efeito ou não. E faz muito tempo que a gente não tem comunicação da Praça Esperandino Damiani. Temos uma ou outra vez aí a comunicação da Praça Maria de Assis Góes, se não me engano, na frente do Sesc. E recebemos uma comunicação ou outra dali. Da Esperandino Damiani faz muito tempo que a gente não recebe comunicação. Mas, naturalmente, é algo que nós temos que levar em consideração, sim. E se pudermos ajudar a resolver, acho que sozinhos a gente não consegue, não. A gente tem que ter aí um grupo maior de pessoas, tem que canalizar a energia desses jovens para algum lugar. Acho que a ideia do Parque das Nações é uma boa ideia. É uma ideia que a gente fez aí no Carnaval de Inverno de Moctuba do ano passado não, de 2012. E os jovens foram para lá, fizeram a festa deles lá, e a Praça do Congresso ficou liberada, quando nós tivemos muita dificuldade na Praça do Congresso no ano anterior. E naquele ano de 2012 não tivemos mais. Quem sabe essa seja uma sugestão realmente. Canalizar para algum espaço onde os jovens possam se encontrar e onde o volume de som moderado não seja aí um perturbador para as pessoas que estejam na vizinhança. É uma ideia, acho que vale a pena, de repente, trabalhar isso com mais cuidado. Vale a pena nós sentarmos e conversarmos e vermos qual o caminho que a gente pode adotar para resolver isso, sim. Acho que vale a pena. Vereadora Giovânia está cedendo também seu tempo do horário político e também se inscreve no palavra. A próxima inscrita, vereadora Giovânia de Sá. Boa noite, senhora presidente, mesa, tenente coronel Cabral, também major Fraga, os demais vereadores e presentes. Eu pude acompanhar o seu trabalho durante muitos anos enquanto secretário da Assistência Social, e o que a gente percebeu é que cada vez mais nós temos que levar o poder público para próximo da população, trabalhar as políticas públicas de forma integradas, porque não é só a polícia que tem que fazer o seu trabalho, mas nós temos lá a escola, nós temos a igreja, principalmente as entidades que têm esse papel fundamental na ponta, que nós chamamos,
principalmente nessas áreas de vulnerabilidade. E eu lembro que nós fizemos um trabalho, você puxou à frente disso tudo e chamou inclusive a Câmara de Vereadores, que era um comitê que trabalhávamos algumas ações para essas áreas de vulnerabilidades sociais. A minha dúvida, e aí eu não lembro de ter visto na sua apresentação, é se existe ainda, como que está, e se existe a possibilidade de a gente reiniciar esse trabalho. Porque nós sabemos que a polícia ela pode estar levando também, juntamente com o poder público, essas entidades, ONGs, esse trabalho, porque o que a gente percebe realmente é a comunidade ociosa, né, por falta de um trabalho, por falta de qualificação, de capacitação, e aí colocam até as crianças, muitas vezes, em situações de trabalho infantil, e o que é muito preocupante. E muitas vezes eles se utilizam, os traficantes dessas crianças, para fazer, então, a transferência da droga, levar, vender, e isso tudo é algo muito preocupante. Nós temos que investir na criança, no adolescente, mas aquele trabalho era um trabalho que a gente percebeu que deu certo, e aí eu gostaria de saber se realmente existe a possibilidade de reiniciar ou se já está acontecendo. Sempre bom ouvi-la, vereadora. Obrigado pela pergunta. Bom, em 29 de setembro de 2011 nós tivemos a instituição do Gabinete de Gestão Integrada, que foi exatamente o comitê citado pela vereadora Giovânia. E a partir do mês de outubro daquele ano nós fizemos aí a primeira reunião para organizarmos esse grupo. E reiniciamos os trabalhos em março. Fizemos outubro e novembro, depois reiniciamos os trabalhos em março de 2012. 2012, um ano eleitoral, um ano complicado, as pessoas se afastaram bastante do Gabinete de Gestão Integrada. Uma reunião que começou com 22 pessoas, terminou em 4. Então, não dava para nós movimentarmos aquele esforço todo, era muito difícil. O Poder Judiciário se afastou, o Ministério Público se afastou, duas entidades fundamentais para que tudo funcione. Não há como nós fazermos, por exemplo, aquilo que pediu o vereador Itamar, uma série de mandados de busca e apreensão, se não estivermos integrados com Polícia Civil, Poder Judiciário e Ministério Público. Não há como fazermos isso e depois não termos a assessoria da infraestrutura, da educação, da ação social e da saúde. Então, precisamos estar integrados de forma geral. Esse Gabinete de Gestão Integrada realmente era um organismo de solução. Nós sentimos, por exemplo, a ação dele. Não era exatamente o Gabinete de Gestão Integrada, mas sentimos a ação de um grupo integrado de várias instituições naqueles ataques das facções criminosas de 1º de fevereiro de 2012, de 2013, melhor dizendo. Quando o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar, eu nunca vi, nos 30 anos de polícia que eu estou fazendo agora dia 9 de março, eu nunca tinha visto a união dessas instituições com tanta troca de informação e tanta troca de comprometimentos entre elas. E aí sim a gente conseguiu fazer enfrentamento. Como faríamos enfrentamento a muitas outras situações, dentro do que a vereadora chamou, se tivéssemos realmente efetivado o Gabinete de Gestão Integrada com a participação de todos os órgãos. E aí Ministério Público, Poder Judiciário não podem se afastar, Polícia Civil, Polícia Militar também não podem se afastar, naturalmente Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, a SIC, CDL e outras entidades aí, a União das Associações de Bairros de Criciúma, para que nós fortaleçamos realmente isso e cada vez que tenhamos uma crise, tenhamos esse grupo para discutirmos o que fazer. E enquanto não temos crise, vamos discutir o que fazer nessas comunidades vulneráveis, da onde brotam, infelizmente, querendo ou não, na prática, a maior parte dos marginais que nos assolam hoje na nossa cidade. Então temos que agir sobre isso e refazer aquele Estado de Direito que nós vivemos, refazer também nesses locais. Não deixando que cheguemos aí a uma condição de Rio de Janeiro minorado, claro, né, respeitadas os devidos tamanhos, as devidas proporções. Então, precisamos sim, seria interessante, nós não colocamos mais nos nossos projetos, porque as entidades não queriam mais, não procuraram mais envidar esforços em torno disso, e nós estávamos fazendo um esforço muito grande para termos aí pequenos objetivos atingidos. Aí não valia a pena, era melhor canalizar essa energia em outras ações típicas de polícia. Foi o que nós fizemos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, vereador Jeves Manuel, ele também cede seu tempo, vereador. Então, mais 3 minutos e meio do vereador Jeves Manuel e ele fará uso da palavra.
Já cedei meu tempo com certeza, até porque o tempo está afindando. Sempre é bom e não é, ouvir o Coronel Cabral, porque é bom, porque a gente fica informado, mas a gente fica um pouco assustado, né? Então é importante a gente ouvir, com certeza, saber e poder de alguma forma pensar e fazer alguma coisa também, participar dessa luta, né? E uma das frases que você citou, que é uma coisa que eu sempre falo, porque isso é muito notório para quem luta, para quem está lá na frente da batalha, esse pensamento filosófico que existe, né? Então você citou, até anotei aqui, precisamos sair da filosofia e ir para a realidade. E existe muita filosofia, inclusive nos debates, seja qual for a instância, os debates políticos, seja no Senado, na Assembleia Legislativa Federal, nas câmaras de vereadores da região, inclusive aqui, né, já existem muitos debates filosóficos que não saem do papel. E isso é uma realidade que a gente vive, né? A gente está no 5º ano nessa casa e a gente sempre vem falando sobre essa questão de a gente de fato trabalhar de maneira real, concreta, experimentar realmente as ruas, conhecer, não somente falar que é muito importante da infraestrutura, eu sempre falo isso, mas se as pessoas não estiverem sadias, se as pessoas não forem saudáveis, se as pessoas não estiverem seguras, nada adianta, né? Pavimentação não adianta nada. Na verdade, você falou de uma mulher ali que se sentia muito mais segura. A gente está sempre na rua, e um dia desses, fazendo 7, 8 meses, eu estava aí, eram umas 3 horas da manhã, e eu estava procurando um rapaz, a mãe dele me ligou, e eu estava procurando, estava lá numa quebrada, num bairro, procurando ele, e tinha uma turminha, e daí um dos adolescentes, 14, 15 anos, não me conhecia, e veio para cima, o que é aquilo, coisa e tal. Aí a gurizada, se liga, é o pastor Jeves, se liga. Ele pegou o cara pelo cangote, ou seja, o cara realmente estava me dando segurança naquela hora. Né? Não que eu não tenho muita noção disso, tá? Porque a gente vive assim. Porém, né, eu lembrei desse fato que você falou, que na verdade as pessoas, existe um paradigma que não é fácil quebrar, e não vai ser quebrado com discursos, não vai ser quebrado com debates sem ações, sem concreção daquilo que se fala. Se nós não traduzir os debates e as informações e as teorias em realidade concreta, não vai adiantar nada, nunca vai adiantar nada. Então eu falo assim, um pouco desabafando, porque não tem outra coisa para fazer, porque o que acontece é que nós, por exemplo, nós fizemos uma comissão nessa casa, uma comissão das drogas, e foi um debate bonito. Olha, o debate foi maravilhoso, houve uns panfletos, mas e aí? E se a gente não encarar essa realidade que a gente não está fazendo nada, a gente não vai fazer nada, a gente vai continuar não fazendo nada, porque, como eu disse, todas as outras políticas públicas estão sendo engolidas, estão sendo sugadas pelas drogas, pelo álcool, pela marginalidade. Tudo que nós fizemos está indo água abaixo, porque o cara estuda, mas o outro vai lá e mata, entendeu? O outro lá é um filhinho mais, né, regrado, dá uma alegria para a mãe, o outro vai lá, assalta, dá um tiro na cabeça. Quer dizer, então o que vai acontecer daqui para frente, você falou do Rio de Janeiro, e eu, assim que cheguei nessa casa, 5 anos atrás, eu falava o seguinte: o Rio de Janeiro foi calmo um dia, São Paulo foi tranquilo um dia, Belo Horizonte um dia foi tranquilo. E a coisa foi desenvolvendo, e não tomaram o pé da coisa, não fizeram políticas públicas efetivas e agressivas, e aí hoje está um pandemônio que não tem mais jeito. E Criciúma está caminhando, e a gente vê a luta de vocês, do Coronel Cabral, do Major Fraga, né, e sempre com muitas informações, e eu entendo, vocês são muito educados no falar, mas eu entendo, né, eu vejo um pouquinho mais além, né, na verdade a indignação é grande porque vocês não conseguem trabalhar direito, por falta de estrutura, por falta de vontade política, por falta realmente dos secretários, dos governantes, estabelecer uma meta real e concreta e cumprir aquilo que falam.
porque falam muita coisa e não cumprem nada. Então, a minha indignação é essa. Eu acho que se essa casa está ouvindo esse debate no início de um ano, nós temos que aproveitar, pegar esse debate, transformar ele em realidade concreta. Eu quero também, já aqui como encaminhamento, aproveitar e dar a sugestão de nós reabrirmos a comissão sobre drogas. Aproveitar que a prefeitura, que o legislativo, que o executivo está abrindo também, que vai abrir agora, vai ser implantado agora a coordenadoria sobre drogas, e vamos fazer aqui uma comissão sobre drogas também, para que a gente possa, de alguma forma, dar concreção e até legitimidade para os nossos debates, senão vai ficar só conversa vazia. Coronel Cabral, antes de passar a palavra ao coronel, eu rapidamente passo a palavra ao vereador Paulo Ferrarese e queria pedir para que o vereador seja breve, para que então o Coronel Cabral e o Major Fraga possam responder as perguntas e questionamentos do vereador Gerves. Senhora Presidente, a mesa, os vereadores, quero cumprimentar o Coronel José Cabral, o Major Fraga, ao Tenente Ronaldo, e parabenizar pelo belo trabalho que vocês fazem com a segurança na nossa cidade. Queria só deixar registrado nessa casa que o quanto eu moro nessa cidade, eu não conheço um coronel, um major, um tenente tão próximo da sociedade quanto vocês. Quando é necessário, lideranças que convivem com vocês, eu tenho certeza que quando preciso de vocês, vocês estão sempre à frente e dando atenção para a sociedade. Gostaria de fazer uma pergunta, coronel. Nós temos na nossa cidade vários conselhos de segurança. As regiões que os conselhos atuam de verdade têm dado um resultado positivo para a segurança nas regiões? Bom, primeiro, só um parênteses na colocação do pastor Gerves. Eu não tenho procuração aqui para defender o governador, até porque não tenho partido político, mas eu nunca tinha visto, em termos de segurança, em tão pouco tempo, em 4 anos, 3 anos e pouco de mandato, tantos policiais que foram incluídos em apenas 3 anos. A gente teve aí mais de 2.000 policiais incluídos no estado todo. Então tem que se fazer justiça a isso. Tantas viaturas eu nunca recebi em Criciúma, nesses 27 anos de Criciúma, nunca vi receber em Criciúma 28 viaturas de uma vez só. O máximo foram 10 viaturas. E armamento também. Então a justiça tem que ser feita, porque realmente essa questão de estrutura foi bem interessante e diferenciada nesses últimos 3 anos. E essa é uma justiça que tem que ser feita. Que se faça justiça a quem, efetivamente trabalhou nessa questão de estrutura. Mas o senhor fez colocações muito importantes, da necessidade de viver a realidade da rua, porque ela é muito diferente do que nós fizemos em termos de debates filosóficos. O debate filosófico é importante, nos dá uma base teórica para aquilo que nós vamos fazer de prática. Mas ele não pode ficar só nele, como o senhor falou. A colocação foi perfeita. Seu Paulo, com relação aos consegues, nós temos 3 ativos, efetivamente ativos. Consegue do Rio Maina, consegue da Santa Luzia e consegue do centro da cidade. Em todos os 3 locais nós tivemos avanços por conta do consegue. Porque são consegues realmente que têm autonomia e que fazem acontecer por conta deles. Eles não precisam da polícia para fazer acontecer. Eles são realmente um órgão de apoio da polícia. Os outros consegues que nós tínhamos estão um pouco... caíram, e estamos tentando reaver o da Próspera, estamos tentando refazer o consegue do Pinheirinho e o consegue da Quarta Linha, que são consegues importantes também e que têm comunidades com a capacidade de mobilização muito grande. Uma dificuldade enorme no Pinheirinho, que as pessoas têm medo de participar do consegue lá, mas sem dúvida os consegues são muito importantes, e nos 3 locais onde temos consegue, a realidade em termos de relação com a Polícia Militar e de pronta resposta, de solução mais rápida dos problemas, é diferente da realidade dos locais que não possuem. Vereador Melo pediu 1 minuto, vereador Melo. O último vereador que vai usar a palavra antes que os nossos convidados façam suas considerações finais. Boa noite, Tenente Coronel. Boa noite, Major Fraga, a todos os demais vereadores. Então vou ser breve.
a pedido do colega vereador Tita Belloli, eu vou fazer uma pergunta ao Tenente Coronel sobre câmaras de segurança. Primeiro, elas são realmente efetivas para diminuir a marginalidade em determinada região? E aqui nesta casa, vários pedidos foram feitos para que se instale câmaras de segurança em algumas das comunidades, dos bairros inclusive. Então eu gostaria de saber se existe algum plano para a instalação dessas câmaras e qual a sua efetividade. Muito obrigado. Boa noite, interessante a pergunta, tendo em vista que o ano passado, em setembro do ano passado, nós fomos motivados pela Secretaria de Segurança Pública, estivemos lá em Florianópolis, inclusive representantes dessa casa lá tiveram também, junto com o prefeito municipal, e foram estabelecidas algumas tratativas no sentido de termos ainda em 2014 um projeto a ser encaminhado àquela secretaria com o fim de implantarmos câmeras aqui em Criciúma. Seriam números, nós fizemos um levantamento junto com a STC em torno de 180 câmeras. Naturalmente que não seriam todas instaladas ao mesmo tempo, mas o projeto iriam ter essa possibilidade de ampliação para 180 câmeras. Com referência à possibilidade, à redução de criminalidade, o uso desse equipamento. Na verdade, ele é uma suplementação ao policiamento. De nada teríamos êxito se lá na central de monitoramento nós não tivéssemos ninguém monitorando. Então nós precisaremos também ter investimentos de pessoal na central de monitoramento. Além de ampliação na própria central hoje existente, como também uma construção de uma central de monitoramento. Mais gente participando do uso dessa ferramenta. Não necessariamente somente a Polícia Militar. É importante também destacar que no estudo que nós fizemos, nós abordamos, primeiro, locais de circulação de pessoas e bens, locais de utilização daquele público frequente, locais de índice de criminalidade levantados pela Polícia Militar e também com informações da Polícia Civil, que importantes para que nós viéssemos a ter uma redução da criminalidade naqueles espaços. Fizemos também um estudo levando em consideração as situações ocasionais, por exemplo, o Parque das Nações. Nós tivemos um pedido específico aqui dessa casa, que foi até o conhecimento do governador do estado. E também o vice-governador determinou que tivéssemos projetos para instalar as 4 câmeras solicitadas. Também está contemplado naquela relação de 180. Um detalhe importante que nós precisamos destacar. Nós fizemos esse levantamento, encaminhamos para o Comando Regional, que na próxima semana fará uma nova reunião com o prefeito municipal. No primeiro momento, os 180 links solicitados de Criciúma já fizeram parte da licitação do programa Bem-TV, que o programa Bem-TV são aquelas 1000 câmeras que foram adquiridas pelo governo do estado e serão instaladas em parcerias com os municípios. Um detalhe mais importante é que Criciúma, como também os demais municípios de maior porte, não fazem parte desse programa Bem-TV. Eles serão contemplados numa segunda etapa do programa Bem-TV. Então, para darmos encaminhamento, quando que teremos a possibilidade de instalações de câmeras? As informações que nos passaram são a partir de junho, nós temos o primeiro passo para virmos a ter instalações dessas câmeras. A ideia é, nesse primeiro momento, termos a possibilidade de, no mínimo, ampliarmos para 100 câmeras de monitoramento na cidade de Criciúma. Bom, terminado o nosso tempo da Tribuna Livre, gostaria de deixar registrado que essa Casa Legislativa, tanto ao Major Fraga quanto ao Coronel Cabral e também ao Capitão Ronaldo, que também nos acompanha nessa noite, de que a Câmara se coloca à disposição, né, para as ações necessárias e para os encaminhamentos aqui colocados. Nós sabemos que para que tudo funcione
não adianta só a ação da Polícia Militar, nós temos que ter uma ação em conjunto. Hoje, discutir segurança pública, a responsabilidade não é mais só do Estado, do município, a responsabilidade é de todo cidadão. E como representantes do cidadão criciumense, né, de cada cidadão criciumense, nos colocamos à disposição. E, inclusive, como encaminhamento, né, diante das falas dos colegas vereadores e também da explanação do Coronel Cabral e Major Fraga, eu acredito que nós devamos, né, enquanto Câmara Municipal, procurar, de certa forma, o comando estadual da Polícia Militar, até para que a gente possa oficialmente colocar, principalmente no respeito ao efetivo. Se tem 60 profissionais agora em formação, o que Criciúma receberá? O que a região receberá? Eu acredito que nós podemos deixar registrado a importância que o município tem nesse sentido e necessita, e oficializar assim, não só com a Câmara de Vereadores, mas também com demais setores, de repente envolver a SIC, CDL, né, a comunidade como um todo, para que a gente possa deixar esse registro. Também, Coronel Cabral, eu gostaria de deixar registrada a questão das transferências, né, até que ponto o município pode perder efetivo, porque também não adianta receber se daqui a pouco vai perder. E nós já fizemos anteriormente um movimento nesse sentido e conseguimos, pelo menos, sanar durante um período a questão das transferências. Então já poderíamos também deixar amarrado a situação. Bem como aproveitaríamos também a ida para deixar registrada a questão da necessidade das câmeras no município de Criciúma. Eu acredito que seria um encaminhamento, se não tiver nenhum problema para o comando aqui, né, da região, nós poderíamos dar esse encaminhamento, né, a presidência da casa, a mesa diretora teria essa tarefa de marcar com o comando estadual. Não, eu não vejo problema. Acho importante, primeiro, nós passarmos aqui pelo comando regional, o comando da 6ª Região de Polícia Militar, até para colocarmos essa situação desse grupo. E seria interessante nós podermos conversar em separado, num outro momento, para tratarmos desses detalhes e fazer também os encaminhamentos dessas reuniões. Acho que isso dá para ser feito de uma forma muito tranquila. É uma conversa que, depois daquela primeira conversa em 2011, a fluidez dessa conversa ela é muito mais fácil hoje. Ela está realmente facilitada, o caminho está bem pavimentado para Criciúma, e a Câmara de Vereadores pode trilhar esse caminho. Basta nós conversarmos em separado e informar a vocês a forma de vocês chegarem até esses canais, em especial hoje a 6ª Região de Polícia Militar. Ok, então, terminado agora o tempo, nós passamos aos nossos convidados praticamente 2 minutos para que façam as considerações finais. Bom, nós, o 9º Batalhão, sentimos-nos mais uma vez honrados de estar nessa casa. Eu quero citar uma frase do livro de gestão de policiamento ostensivo da Polícia Militar de São Paulo, que serve para algumas polícias como uma bíblia. E nós, policiais militares, temos o compromisso, né, sobre a proteção de Deus, o compromisso da defesa da vida, da integridade física e também da dignidade da pessoa humana. Nos últimos dias, aqui em Criciúma, nós temos tido algumas ações exitosas, mas também algumas que nos levaram, em certos momentos, às frustrações. Confidenciei hoje ao Tenente Coronel Cabral, meu comandante, que em determinados momentos a gente se sente imponente diante das dificuldades que acabam nos frustrando, no sentimento do cumprimento de dever, e de repente nos deparamos com situações que a resposta poderia ser dada com a participação de outros órgãos de forma mais efetiva. Nós tivemos também muitas situações que comemoramos. Nós comemoramos dias que nós não tivemos assalto em Criciúma. E compartilhamos essa alegria com vários policiais que estavam de serviço ali no término do nosso serviço. Muitos deles, ao saírem de serviço, pegaram filas na BR-101. E não foram poucos. Indo para Laguna, alguns indo para Imbituba, outros até para Florianópolis. Então, senhoras e senhores, nós estamos aqui porque gostamos muito de Criciúma.
Para mim, é a melhor cidade do estado, e olha que eu servi em Florianópolis, minha terra, e servi em Joinville também. Para mim, Criciúma é a melhor cidade do estado para trabalhar e, quiçá, para viver. Infelizmente, a minha família não quer vir para cá. Mas eu tenho esse sentimento, esse desejo de permanecer aqui por muito tempo. Muito obrigado. Coloco à disposição sempre a todas as pessoas aqui desse espaço, dessa Casa Legislativa. O único mal do Fraga é ser figueirense. A gente fala sempre isso, né? Se ele fosse torcedor do Criciúma, seria perfeito. Seria um criciumense perfeito, né? E do nós três, o único que é daqui é o Capitão Ronaldo, que é da Vila Zuleima. Eu sou de Pescaria Brava e o Fraga é de Florianópolis. Mas realmente o único mal dele, a única imperfeição dele, é não ser torcedor do Criciúma. Mas isso, quem sabe, com o passar do tempo. Hoje diz ele que é o segundo time, né? Precede até o Botafogo, que era o segundo time dele. Mas enfim, gente, como diz o Oswaldo Montenegro no poema Metade, que a certeza do medo que tenho não me impeça de ver ou de buscar o que anseio, né? E que a morte de tudo que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Essa é a minha oração diária, não há outra oração. Essa é a minha oração diária, é o que eu peço todos os dias, para que eu, mesmo com os temores que me circundam, que eu possa ir atrás e perseguir os objetivos que sejam positivos para as pessoas. E que, mesmo que eu perca, né, mesmo que morra tudo aquilo, todas as coisas nas quais eu acredito, mas que eu consiga ter ouvidos abertos e a fala sempre imponente para defender aquilo que mesmo morto eu acredito, e para ouvir as coisas novas e boas que surgem. Então esse é o meu recado. A minha paixão por Criciúma fica evidenciada todos os dias, né? Gosto daqui, tenho a minha estrutura de vida aqui, não quero sair daqui, quero me aposentar aqui, eu quero viver aposentado aqui algum dia. E por isso fazer o bem para essa cidade é fazer o bem naturalmente para mim também. Então obrigado pela oportunidade, obrigado pela honra de estar aqui. Tenham a certeza de que, embora muitas vezes não pareça, é muito honroso para nós estarmos aqui. É honroso demais. Eu não imaginava, né, por mais simples que de repente para os senhores pareça, eu jamais imaginei, quando criança, ou quando adolescente, ou quando já jovem e adulto, lá na Pescaria Brava, eu estivesse podendo falar aos senhores de igual para igual. Né? Isso é muito bom. Muito obrigado, e obrigado, né, mais uma vez, pela ajuda que vocês todos processam a gente. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigada. Os trabalhos estão suspensos por 2 minutos. Pelas minhas contas, sim. Porque foi exatamente não, o Toninho não quer falar, ele disse. Não disse, Tita vai querer falar. Ô Tita, vem. Porque o tempo todo tava rolando mal. Aí Paulo Ferrarese, Paulinho, nossos vereadores. Nossa. Claro.
Já tem quórum? Terminada a tribuna livre, passamos agora para o horário político. Estão, pela ordem dos vereadores, ainda farão uso da palavra. Primeiramente, o vereador Antônio Manuel, que dispõe do seu tempo, 3 minutos e meio, mais 1 minuto do vereador Ricardo Fabres, totalizando 4 minutos e meio, vereador. 5 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora. Senhora presidente, eu subo hoje nessa tribuna falando como líder da bancada do PMDB, primeiramente parabenizando a mesa diretora que foi composta ontem, e segundo, eu quero falar sobre a votação de ontem com referência à mesa diretora. Mas antes quero fazer uma observação e dizer para o vereador Itamar da Silva que eu gostei quando ele falou da UPA, que isso é bom porque a gente vai relembrando, porque isso era para ter acontecido em novembro e até agora nada. Então, em novembro do ano passado. Então, vamos começando a cutucar novamente e quem sabe sair. Bem, o que eu subo essa mesa, a tribuna, até eu gostaria que o vereador Dr. Melo estivesse presente, que eu gosto de falar olhando para a pessoa, e pelo fato ontem da votação que aconteceu na casa. Nós da bancada do PMDB, nós sentimos-nos livres e com liberdade de votar da maneira que nós queremos, entendendo o que é melhor para a nossa cidade e o que é melhor para o segmento do trabalho desta casa. Nós nos reunimos e definimos uma votação conjunta, nós 4 vereadores, até porque não houve comprometimento com o Dr. Melo, individualizado de qualquer um de nós vereadores. Se houve, da parte deste vereador não houve a intenção de dizer, eu tenho comprometimento de fortalecer o voto do Dr. Melo. Então eu quero aqui colocar que eu escutei muito hoje, atentamente, a entrevista com o Dr. Melo, na Rádio Eldorado, e eu, assim, observando, escutando a falação, deu um entendimento de que nós fomos o culpado pela derrota dele. Mas quero dizer que ele se colocou como candidato espontaneamente, eu acho que é democrática essa casa, dou os parabéns por ele ter se colocado como candidato a concorrer, e até colocando que a Gladys, nós fizemos parte da base de governo do Márcio Burgo, e colocando que a Gladys, que foi colocada como na central de regulação, indicada pelo Acélio Casagrande, que é uma pessoa de extrema confiança do Acélio, é uma colocação pessoal do Acélio Casagrande, e nós também entendemos que a Gladys é merecedora porque ela é uma batalhadora e já demonstrou isso em outras oportunidades, quando no governo do Antonelli ela fez parte da saúde. Então aqui, doutor Melo, eu quero dizer que nós não fizemos base do governo Márcio Burgo, mas fizemos parte de um trabalho aqui na Câmara de Vereadores, votado para a cidade de Criciúma. Inclusive, você já votou a favor dos projetos do Executivo, entendendo que é bom para a cidade. E da mesma forma, nós do PMDB sempre vamos votar dentro daquilo que nós entendemos que é importante para a nossa cidade e o segmento ao cidadão criciumense da melhor forma possível. Permito, sim, senhor. Pois então, só para corrigir alguma coisa que o senhor falou agora há pouco, de que eu disse que a minha derrota teria sido a culpa do PMDB. Tá, isso não é verdade. Viu? Se lhe falaram isto, não é o que eu falei na rádio Eldorado. Então, eu gostaria que o senhor se informasse melhor com quem lhe falou isso, porque isso você não ouviu deste vereador. Não coloquei culpa em ninguém. Eu escutei, vereador Melo, eu escutei e por isso eu estou falando aqui com conhecimento de causa, porque não foi que me falaram, eu escutei. Então, quando eu escuto, eu venho aqui e eu faço as colocações. Que esse vereador não lhe prometeu voto, você sabe disso. Você foi candidato porque você tem
uma antipatia ao vereador Moacir da Jores, isso é um problema pessoal seu, e nós do PMDB não entramos em dividida em função de problemas pessoais de cada um de vocês. Seria isso aí, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tita Belloli. O vereador dispõe de 5 minutos, 1 minuto e meio, cedido pelo vereador Ricardo Fabres. Dois? Não, o vereador dispõe de 5 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, público presente. Bom, primeiramente, eu gostaria de ressaltar, né, que hoje, na parte da tarde, nós fomos convidados pelos moradores do Vila Nova, né, Paulo Ferrarese? Vida Nova. Sobre uma rua que está intransitável. Então, eu também convido a comissão de obras, né, que o Paulo Ferrarese ficou de marcar a reunião, para que a gente possa, junto e também com os demais vereadores que querem participar, para a gente possa resolver o problema daquela situação, daquelas pessoas que realmente eles não têm mais condições de entrar dentro de casa. Nós fomos lá hoje, está intransitável, né? Então, questão de esgoto, e tem vários problemas, né? Então a gente conversou já com o André De Luca, né? Uma conversa informal, e ele vai nos receber para a gente tentar ver o que a gente pode fazer para tentar resolver esse problema. Bom, aconteceu também uma situação lá na rodovia Alexandre Belloli, que até foi capa do jornal da manhã, que foi foi feito um trevo alemão na frente do condomínio Portal do Sol. Inclusive, houve a demarcação da STC no começo, ela não ficou 100%, porque na realidade não foi deixado o acostamento do outro lado do condomínio, né? Então, eu também queria ressaltar aqui a capacidade e a dignidade do Giovanni Zappellini e de toda a sua equipe. Enquanto ele não resolveu o problema, ele estava lá com a gente, com os moradores, né, me recebeu, foi 2, 3 vezes no local, e hoje a STC já resolveu o problema. Então eu queria aqui parabenizar o Giovanni Zappellini, e quando eu sempre digo, quando se faz, a gente tem que sim vir aqui e defender o que se faz. Então o Giovanni Zappellini hoje, ele defende o prefeito municipal, faz um bom trabalho, e também ele não olha partido, e isso é muito importante para a cidade, porque não está fazendo para mim, mas sim para a população de Criciúma. Então eu queria ressaltar. Agora precisamos de algumas situações de acostamento, que já pedimos para o vereador Ciro, e esperamos que seja resolvido essa semana. Também já conversei com o vereador Júlio Colombo, que nos deu uma força hoje aí no trânsito para tentar resolver aquele problema de uma vez por todas. Bom, na vida da gente, né, umas pessoas gostam de andar de bicicleta, outros gostam de escutar música, outros de jogar futebol, e algumas pessoas gostam de mídia, né? Então, nada contra, né? Mas quem gosta de usar a mídia, eu não gosto de ser usado pela mídia. Então, eu queria dizer, doutor Melo, que na realidade, em nome do PMDB de Criciúma, como eu sou vice do PMDB, nós não temos cargo da Prefeitura de Criciúma. Tá? Então, assim, se for indicado pelo Acélio Casagrande, não foi indicado pelo nosso partido. Hoje nós não somos da base do governo. Nós estamos aqui para fazer um trabalho em conjunto, o que é bom para a cidade, né? Então, na realidade, eu queria dizer para o senhor que também fiquei chateado hoje, sim, escutei. Até liguei para o Toninho, mas ele não me atendeu. É normal, né, Toninho? É normal, Toninho. Mas depois ele me deu retorno. Então, eu também escutei. O senhor, ao invés de ficar justificando a sua derrota, foi falar do PMDB, dizendo que o PMDB está na base. Eu acho que o assunto nem era esse. Mas tudo bem, respeito a sua opinião. E também queria dizer para o senhor, para Vossa Excelência, que nós estamos aqui, a nossa bancada, estamos livres para votar em quem quiser. E nós também não podemos estar aqui discutindo uma ação se tiver picuinhas políticas individuais, né? Nós estamos trabalhando pelo coletivo, e isso que a gente quer da nossa bancada aqui na Câmara de Vereadores. Se tivesse feito uma chapa, a gente faria uma chapa para a presidência da Câmara de Vereadores. Nós não fizemos. E não seria por uma forma de picuinhas políticas individuais que a gente votaria contra o Moacir da Jores. Obrigado. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 25/2/2014.
Resumo das proposições do grande expediente. Indicação 039/2014, autoria vereadora Camila do Nascimento, assunto: implantação de estacionamento rotativo na rua Henrique Lage, no centro de Criciúma. Indicação 040/2014, autoria vereadora Camila do Nascimento, assunto: complementação de pavimentação com camada asfáltica da rua Amarante Nunes, bairro Colonial. Indicação 041/2014, autoria vereador Edson Aurélio, assunto: reposição de funcionários para a central de ambulância. Indicação 042/2014, autoria vereador Daniel Freitas, assunto: contenção de pedra na margem direita do rio Criciúma, a exemplo da margem esquerda, atrás da quadra de esportes do Clube União Mineira, onde o mesmo encontra-se interditado com risco eminente de desabamento. Indicação 043/2014, vereador Daniel Freitas, conclusão de serviço de recapamento asfáltico na rua Travessa Engenheiro Boa Nova, bairro Centro. Requerimento 011/2014, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto: pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal acerca de existência de encaminhamento ou estudo para aquisição de uma área de terra para a implantação de um novo cemitério na Grande Santa Luzia. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. O vereador dispõe de 5 minutos. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse requerimento vem ao encontro da necessidade que as famílias da região da Grande Santa Luzia vêm encontrando para sepultar seus entes queridos, seus familiares. O nosso cemitério da Santa Luzia, hoje não se tem uma gaveta para se comprar, se for necessário. E todos os dias tem familiares procurando um espaço, um local, um terreno para fazer a capela ou fazer o túmulo, prevenir para o futuro. Então, gostaria sim da colaboração dos nobres vereadores para que esse requerimento fosse aprovado, e eu tenho certeza que o prefeito vai olhar com bons olhos e a nossa região precisa. Obrigado, senhores vereadores. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Salésio Lima. O vereador dispõe de 5 minutos. Senhora Presidente, a mesa, parabenizar a mesa, né, pela conquista de estar hoje representando essa casa, parabéns a todos. Vereadora Camila, fazer coro ao vereador Paulo Ferrarese. Há 1 ano e meio nós fizemos uma indicação nessa casa para adquirir uma área de terra, 2 terrenos que ficam nos fundos, à margem da Avante Rovares, e na época o prefeito era o Clésio Salvaro, e nós tivemos na casa da dona Catarina Serafim, na qual ela se prontificou a vender o terreno. Estava tudo acertado mediante a um compromisso, o prefeito assumiu, o Márcio estava junto, e houve um empecilho ali naquela área ali que um dos genros da dona Catarina entrou em inventário e ele não liberou a assinatura. Pois bem, semana passada, o vereador conhece bem o Nardo, o Reginardo, que é o filho da dona Catarina, eu estive conversando com ele e ele me disse que o inventário está praticamente resolvido. Com isso, abriria o espaço e há um compromisso do Márcio, eu já tive 2 conversas com o prefeito Márcio Búrigo e ele tem toda a vontade de comprar, está acertado praticamente, não é grande, vereador, o terreno, mas há um compromisso de comprar, são 2 terrenos para viabilizar assim a construção de novas capelas naquela realidade. Nós estamos lutando há um tempo já para que isso se concretize. Parabenizo a atitude do nobre vereador, mas só como você pede informação, para contribuir com o seu requerimento, eu deixo essa informação. Obrigado, senhor presidente. Senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Indicação 044/2014, autoria vereador João Batista Belloli. Assunto: colocação de material consistente e patrulhamento na Rua das Araucárias, bairro Jardim Esteves, proximidades da Igreja Assembleia de Deus. Indicação 045/2014, autoria vereador Ricardo Fabres. Assunto: construção de uma lombada de frente ao restaurante Beer Beef, localizado na Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Michel. Indicação 046/2014, autoria vereador Moacir Dajori. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente na Rua São Cristóvão, bairro Vila Selinger. Indicação 047/2014, autoria vereador Salésio Lima. Assunto: sinalização adequada na Rua Santarém, esquina com a Rua Venceslau Braz, bairro Operária Nova. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Em única discussão e votação, a moção de aplausos número 001/2014, de autoria do vereador Moacir Dajori, que diz o seguinte: requer-se à mesa ouvido ao plenário e na forma regimental o seguinte: envio de moção de aplauso aos 57 anos da Escola Jorge Cunha da Carneiro, localizada em Linha Anta. A escola teve sempre o apoio da comunidade, sendo ampliada e reformada várias vezes, levando qualidade de ensino aos moradores. Em 26 de fevereiro de 1957 é inaugurada. As condições físicas da escola ainda não eram as ideais, mas o bairro se mobilizou, conseguiu uma doação de 4.000 metros da Companhia Próspera em 16 de setembro de 1965, com o nome oficial de Grupo Escolar Jorge da Cunha Carneiro. Escola de alvenaria foi inaugurada com 7 peças, visando um futuro de qualidade às crianças. Em 1968, ampliaram-se as dependências do colégio, mais 2 salas de aula, uma biblioteca e um banheiro. Em 1962, uma grande reforma ampliou consideravelmente a área construída da escola, com secretaria, banheiros novos, depósito para alinhamento, ampliação do muro e pintura geral. Em 15 de março de 1996, são inauguradas as novas instalações da Escola Municipal Jorge da Cunha Carneiro, bairro Próspera. Em 1997, foi construída uma quadra de esporte polivalente. A comunidade reivindicava a instalação de uma creche. Em 1997, o então prefeito Eduardo Moreira construiu um novo estabelecimento para a escola, sendo que no antigo prédio estabeleceu-se o CI Brasília. Hoje, a escola possui um blog na internet, ensino de qualidade, playgrounds, levando alegria e conhecimento à região da Grande Próspera. Em 22 de setembro de 1976, as professoras Vandete Nunes Lima, letra, Maria Isete Campos e Pedro Osório, música, compuseram o hino da Escola Jorge da Cunha Carneiro. Por este vereador, considerar a educação como valor primordial para o crescimento humano, torna pública sua intenção de homenagear a Escola Jorge da Cunha Carneiro com uma moção de aplauso mais do que merecida. Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2014. Autoria, vereador Moacir Dajori. Está em discussão a moção de aplausos. Com a palavra, o autor da moção, vereador Moacir Dajori. Vereador dispõe 10 minutos, vereador. Cumprimentar a senhora presidente, cumprimentar a mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao público que se faz presente aqui hoje. O presidente... Vereadora Tati Teixeira, quando foi lido no começo Linha Antas e depois no final bairro Próspera, é que quem mora na Próspera há muito tempo sabe, doutor Melo, tudo pertencia a Linha Antas, né? Depois foi desmembrando, bairro Próspera, bairro Brasília, Argentina, então tudo no começo era Linha Antas. E eu me sinto bem à vontade para falar do colégio do Jorge da Cunha Carneiro, que foi o colégio que eu estudei, onde eu fiz o meu primário, do 1º à 4ª série, vereador Daniel Freitas. Não só eu, como eu sou uma família de 6 irmãos.
3 homens e 3 mulheres. Todos nós 6 estudamos nesse colégio. Todos nós 6 fizemos da 1ª à 4ª série nesse colégio. E eu tenho 2 irmãs que também foram professoras desse colégio. Uma já falecida, que está em memória, minha irmã Zilda, e uma outra que também, infelizmente, está doente, né, mas vai se recuperar com a graça de Deus, que mora no município de Sara. Então, hoje está fazendo, amanhã vai completar 57 anos dessa escola, e eu venho prestar essa homenagem, fazer essa moção. Quero dizer que a diretora ali é a Gislaine Marinho Costa, e que o colégio atende crianças, adolescentes da 1ª à 9ª série, e é o colégio que tem, senhora presidente, o maior número de alunos na rede municipal. São 777 alunos, certo? Então, uma outra coisa que eu também queria citar aqui, procurando, só para recordar, aqui ó, professora Vandete, que fez a letra do hino da escola, foi minha professora do 3º ano, já falecida, em memória também, e a dona Pedro Osório, viva, que fez a música, minha professora do 2º ano. Isso lá se vão 45 anos atrás, quando elas foram minha professora. Então eu venho pedir aos nobres colegas vereadores o apoio de vocês para essa moção de aplauso. Obrigado, senhora presidente. A moção de aplausos continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores e senhoras vereadoras para a próxima, dia 10 de março, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.